Boa noite, queridos, graça e paz. É bom estarmos juntos na noite deste domingo, dia 15 de novembro, podendo apresentar ao Senhor um culto que lhe seja agradável, um culto que expresse a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas. E eu gostaria de destacar um texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 26, para a abertura desta reunião. O texto diz assim: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Ao homem que o agrada, Deus dá, Deus concede sabedoria, conhecimento e felicidade. Nós, como indivíduos, como pessoas, vivemos quase que incansável, ininterruptamente, nessa sociedade imediatista, atrás da felicidade, em busca da felicidade a qualquer preço e custo. Nós vivemos os dias onde o hedonismo impera sob as mais diversas máscaras, pretextos. A ideia da felicidade a qualquer custo tem governado a nossa sociedade no século 21. A felicidade não importando se para tal o meu amigo mais próximo, o meu vizinho de parede, o meu irmão de sangue, um companheiro de trabalho tenha que sofrer ou ser penalizado para tal. Essa é a sociedade em que vivemos. E o texto de Eclesiastes diz que Deus dá. Não precisamos nos desesperar. Deus concede àqueles que o agradam, ao homem e à mulher que entende o lugar de excelência do Deus eterno em suas vidas. Deus dá ao homem que o agrada sabedoria, conhecimento e felicidade. Se você perceber a ordem lógica da palavra, da Bíblia, não é felicidade, conhecimento e sabedoria, é sabedoria. A sabedoria está acima do conhecimento. O conhecimento nós podemos adquirir nos bancos escolares, nos bancos universitários, mas a sabedoria, se alguém tem falta, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem outorga, é o Senhor quem premia. A sabedoria que carecemos, que precisamos, não vem do acúmulo do saber humano. Estamos fazendo referência à sabedoria para a vida. E a sabedoria para a vida, quem tem é o autor da vida. Quando nós lemos o livro de Provérbios, em especial o capítulo 8, que é chamado o capítulo da sabedoria, nós temos o entendimento claro e pacífico de que a sabedoria que o homem carece, a sabedoria que o homem necessita, é o próprio Deus, emana do próprio Deus. Por isso, nesse texto de Eclesiastes, o sábio ratifica essa verdade, confirma essa verdade. Ele diz: ao homem que o agrada, vírgula, Deus dá sabedoria, Deus possibilita conhecimento, adquirir, crescer mediante o conhecimento, e Deus premia com a felicidade. Não a felicidade conforme a nossa sociedade busca e espera,
uma felicidade que deixa o homem insaciável. Quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer. A felicidade que Deus proporciona, ela satisfaz, ela é plena. E o autor do livro da sabedoria diz que não vamos adquirir isso com prata, com ouro, com euro, com dólar, com libra, com ien. Deus dá, o eterno dá àquele que o agrada. Qual é o segredo então? Para termos sabedoria, conhecimento e felicidade? Está aí, está na sua Bíblia, está na minha Bíblia, está nas nossas Bíblias. O segredo é: agrade ao Senhor. É promessa dele, é garantia dele. Agrade ao Senhor, viva uma vida, se preocupe em agradar o Senhor. Mais do que agradar o seu patrão, mais do que agradar as pessoas à sua volta, e às vezes para isso você tem que abrir mão de caminhar com Deus. Você anda na rota de colisão com esse sistema, e para agradar o sistema você aborrece a Deus, para agradar o mundo você entristece a Deus. Tudo que o mundo proporciona é passageiro. Tudo. Pensa em algo. Um carro zero. Daqui 2 anos esse carro já é velho. Já tem algo novo. Um celular, última linha, última geração. Daqui a alguns meses ele será ultrapassado. Uma cirurgia plástica, uma cirurgia para embelezamento, para manter um rosto formoso. Mais meses, menos meses, mais anos, menos anos, ela perde o efeito. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. O homem é feliz a partir da sua preocupação, do seu cuidado em agradar ao Senhor. Considere isso. No culto desta noite, queremos que você leve isso em conta, porque nós vamos pensar em algo que o Senhor nos deu e que é nosso, e que é para nós, e é para nós aplicarmos, vivermos na expectativa e no desejo de agradar, honrar esse Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo teu cuidado e favor. Obrigado, Deus, pela vida de cada servo teu que está aqui hoje, que está aqui nesta noite, que está ao alcance da nossa voz, que acompanha de casa, que acompanha, ó Deus, com a família, que, ó Deus, no seu celular, na sua TV, no seu computador, está junto a nós, no propósito de honrar, glorificar o teu nome através desse ato de culto. Que o teu Espírito Santo possa falar, já possa estar tratando, trabalhando, cuidando, alcançando, contemplando, Deus, a necessidade de cada um, visitando cada um, indo a Deus com provisão ao encontro do anseio de cada um, a fim de que o teu nome seja honrado, seja glorificado na vida deles, na minha vida, nas nossas vidas, na vida desta igreja. Ó Deus, fala aos nossos corações, que ao término desta reunião, que ao encerrarmos este momento de celebração, de adoração aqui, nós tenhamos a absoluta certeza, nós tenhamos a plena convicção de que estivemos na presença de um Deus vivo, que ouve, que fala e que tem prazer em abençoar aqueles que o buscam.
em socorrer, em salvar, em auxiliar aqueles que o buscam. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Não a felicidade conforme este mundo tem oferecido e quase que cobrado, exigido dessa sociedade, mas a felicidade que satisfaz, que acalenta, a felicidade que completa, que sacia a nossa alma. Obrigado, Deus. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Temos duas canções para esse primeiro instante. Cria em mim, ó Deus, comunidade de Nilópolis, e fiel a mim. São duas canções tradicionais. A primeira é um pouco mais antiga, penso que a maioria de nós conhece e domina bem. Essa canção tem quase 30 anos de história, mas é uma verdade, ensina princípios eternos, porque a palavra de Deus não fica ultrapassada, ela é viva, ela é eficaz. E também, fiel a mim, um Deus no qual não há sombra de variação, é fiel, mas também espera de mim e de você uma conduta, uma postura que revele compromisso, fidelidade a Ele. Vamos adorá-lo. Graças e paz, queridos. Glória a Deus por estarmos na casa do Senhor para exaltarmos ao Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar com alegria, declarando: crie em mim, ó Deus. Aleluia. Declare com a gente nesse momento.
maravilhoso nas nossas vidas, que contempla o teu querer nos nossos corações, porque a tua fidelidade é grande sobre nós, Pai, e cremos nisso. Estamos aqui, Pai, porque tu és real nas nossas vidas. Aleluia. A tua fidelidade é grande nos nossos corações. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declare no teu coração nesse momento. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço
Nós vamos dar prosseguimento ao nosso tempo de adoração e eu quero compartilhar com vocês algumas informações. No próximo domingo, dia 22, nós teremos a celebração do Memorial da Ceia no culto às 9 horas da manhã. O nosso culto no próximo domingo, pela manhã, contemplará a ceia drive-in, a ceia que nos dá o privilégio de recebermos também aqui nossos irmãos da terceira idade, os pais com filhos até 9 anos, que venham os seus carros. Às 10 horas em ponto, nós iniciaremos o memorial da ceia ali no portal da igreja, na entrada da igreja, do templo, e direcionando tanto para o público que está na nave, quanto para os irmãos que estarão no estacionamento, em seus carros, sendo assistidos pelos diáconos. Então, domingo que vem, às 9 horas da manhã, o memorial da ceia do Senhor, com o privilégio de uma vez mais celebrarmos nos moldes do drive-in. Outra informação importante: nós estamos já caminhando com contagem regressiva para o nosso retiro de casais. Eu quero apelar aos irmãos que estão recebendo aí algumas informações já da direção do retiro de casais, que nos deem um feedback, nos deem um retorno o mais rápido possível, o mais breve possível. Nós precisamos do tamanho das camisetas dos casais que vão para o retiro. Camiseta do casal, feminina, informe o tamanho, masculina, informe o tamanho. Passe essas informações para a irmã Kátia ou a irmã Márcia, por favor. Precisamos desses dados o mais rápido possível. Já estamos fechando a confecção também das camisetas do nosso retiro. Outro dado importante que eu quero reforçar, reiterar, e em breve vocês terão maiores detalhes, é que o nosso culto de Natal esse ano vai ser bem especial. A noite de 25 de dezembro, como sempre fazemos. 24 é o tempo com a família, a igreja vai preservar isso, vai continuar focando dessa forma. Você está com a família, mas no dia 25 nós teremos uma programação muito, muito especial. Fique atento, orando, pedindo a Deus para que o culto do dia 25 de dezembro seja um culto para edificação, seja um culto para enriquecimento da igreja, para salvação de vidas, para aproximação nossa ainda mais daquele que nasceu, cresceu, assumiu a cruz que era nossa e deixou o sepulcro vazio. Jesus Cristo, Ele é o centro do nosso Natal. Não será diferente esse ano. O centro do Natal não é a Covid-19. O centro do Natal não é a China. O centro do Natal é Jesus Cristo. É o berço, é da manjedoura ao sepulcro que ficou vazio. Essa é a nossa estrada do Natal. O Natal para nós não é Papai Noel, não é mesa farta, não é árvore, não é pinheiro enfeitado. O Natal de Lírio dos Vales permanece centrado na pessoa de Jesus. E no dia 25 de dezembro nós teremos uma programação para lá de especial, de maneira tal que o nome dele seja honrado. E da mesma forma, no dia 31 de dezembro, o culto da passagem de ano, teremos também uma atividade totalmente especial para esse momento. Então, ore, divulgue e participe conosco. Participe na intercessão, participe anunciando àqueles que precisam, especialmente aqueles que precisam conhecer a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós vamos voltar a louvar o Senhor com mais uma canção, Ousado Amor, enquanto teremos o privilégio de consagrar, de devolver ao Senhor os dízimos e ofertas. Você tem aí na tela da sua TV, do seu celular, do seu computador, todas as informações bancárias da igreja, o nome do banco, conta, o CNPJ da igreja, que é importante para apresentar ao Senhor aquilo que a Ele pertence, reconhecendo-o como o seu provedor, aquele que tem sustentado você, e você pode com alegria e com experiência própria dizer: até aqui me ajudou o Senhor.
Vamos adorá-lo. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas,
Nós vamos orar, consagrando os dízimos e ofertas. Vamos continuar orando pelo Wellington, colocando diante de Deus, em especial a vida de sua família, e também expressando o nosso entendimento de que o Senhor é o dono da nossa história, o Senhor é o dono das nossas vidas, e nós pertencemos a Ele, somos dele por direito de criação e de salvação. O Wellington é um servo de Deus, então também ele já pertence ao Senhor, e a nossa expectativa é de que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele, nesse instante que ele está vivendo, nesse momento que ele está passando, mas que o Senhor também renove as forças e o cuidado dele sobre a vida de sua esposa, de seus filhos, dos seus irmãos, de cada um. Vamos continuar colocando diante do Senhor o restabelecimento da irmã Rose, confiando ao Senhor seu tratamento, confiando ao Senhor o cuidado também do Senhor sobre a vida do Saulo, sobre a vida do irmão Enéas, sobre a vida da irmã Nelly, sobre a vida de queridos nossos que estão enfrentando o desemprego, estão enfrentando o dissabor de uma enfermidade. Que o Senhor, aquele que nos sustenta, aquele que nos salva, aquele que renova o ânimo de nós, de cada um de nós, que Ele possa alcançá-los. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor mais uma vez. Deus, obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui e de podermos Te oferecer esse culto. Nesse culto também apresentamos parte daquilo que o Senhor nos tem dado, os dízimos, as ofertas. Nesse culto também apresentamos as nossas vidas, com tudo que temos, com tudo que somos, os nossos talentos. Então, Deus, receba como expressão de gratidão, de adoração, de louvor, não apenas os bens que temos, reconhecendo a provisão que o Senhor tem derramado sobre nós, mas também entendendo que com gratidão, fazendo isto, nós cultuamos o Senhor e cultuamos com a obrigação de testemunharmos esse cuidado Teu. Ó Deus, alcança os nossos enfermos, alcança, Senhor, as famílias da Tua igreja, aquelas que estão enlutadas, aquelas que estão, ó Deus, enfrentando o desafio de uma recolocação no mercado de trabalho. Visita, Senhor, cada um. Que nesse instante também a Tua palavra e o Teu Espírito Santo tenham um lugar especial em nossas mentes e corações. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Vamos a um texto bíblico que é bem conhecido de todos nós, bem conhecido da igreja, mas que precisamos resgatá-lo, e eu gostaria de resgatá-lo esta noite, fazendo um link com o texto da abertura do culto. Se você perdeu a abertura do culto esta noite, nós fizemos a introdução do culto com Eclesiastes 2:26, onde nós líamos naquela oportunidade: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. E eu gostaria de linkar esse texto com o texto que está em Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versos 19 e 20. E fazer esse link com a intenção, com a expectativa de que nós nos percebamos como igreja, e nos percebamos como igreja responsável, como igreja que reconhece seu papel, que entende sua missão. Por isso, Mateus 28, 19 e 20 é o texto que leremos, e eu vou ler numa versão que é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Essa versão, ela traz uma linguagem bem ampla,
bem ampla, se não ouça. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por que eu escolhi essa versão e estou trazendo essa versão para a nossa reflexão? Porque ela não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à responsabilidade da igreja, o papel da igreja, a missão da igreja. E aí eu quero pedir a você que considere comigo, na mensagem desta noite, na reflexão desta noite, o tema missão intransferível. Missão intransferível. Jesus delega aos seus discípulos, Jesus delega à sua igreja uma tarefa, Jesus a incumbe de uma missão da qual ela não pode abrir mão. Por isso, eu uso esse adjetivo, intransferível. Nós que amamos cinema, nós que curtimos a telona, nós acompanhamos durante alguns anos o lançamento e depois uma série de filmes que se sucederam, que tinha como título Missão Impossível. Missão Impossível apresentava cenas fantásticas, cenas extraordinárias, onde o ator principal enfrentava os vilões da história e os enfrentava consciente de que ele tinha a responsabilidade de dar cabo, de dar fim a uma missão que era até aquele momento tida como impossível. Só ele poderia dar cabo junto com a equipe que ele tinha consigo. Nós temos uma missão que é intransferível. A igreja de Lírio dos Vales tem uma missão que é intransferível, que não sai de linha, não perde o sentido e o significado pelo simples fato de enfrentarmos uma pandemia. Ontem conversava com dois colegas, com dois pastores, e nós falávamos sobre esse momento, sobre a igreja que vai sair dessa pandemia, a igreja que vamos conhecer nesse pós-pandemia. E um desses amigos, um desses colegas pastores dizia: eu acredito, eu penso que, ao menos a minha experiência está apontando para isso, nossa igreja sofrerá uma perda significativa. Por quê? Foi a minha pergunta, e de outro amigo questionando a ele por que ele tinha esse sentimento, essa percepção. E ele disse: porque infelizmente, alguns estão usando hoje a pandemia como pretexto. Alguns estão usando hoje a pandemia para se manterem distantes de um compromisso verdadeiro, legítimo, real, com Cristo e com sua igreja. E ele usou os seus argumentos, e ele usou números que realmente apontavam para um quadro que preocupa. Ele chegou ao ponto de dizer: estou recebendo inclusive algumas pessoas novas em nossa igreja, mas membros que eu imaginava estarem voltando, ainda não voltaram. Pessoas que eu imaginava, pelo fato de estarem fora do grupo de risco, estarem congregando conosco, ainda não estão.
é compreensivo, e ele dizia isso, tudo isso, argumentos dele, é compreensivo, e eu tenho convivido, inclusive, com idosos que reclamam, que pontuam, quase que lamentando por choro, e através do choro, o desejo de estarem congregados e impossibilitados de. Enquanto do outro lado, um número expressivo de casais, de jovens, de adolescentes, de adultos, podendo estar, não estão. E aí, a nossa conversa durou quase 3 horas, e a gente caminhou por um território que me deixou bastante pensativo. E quando eu saí desse encontro, quando nós terminamos a nossa conversa, essa era uma mensagem que eu já tinha para tratar com os irmãos há algum tempo. A missão intransferível de Lírio dos Vales. A missão intransferível da Igreja de Cristo. A missão que deve ser prioridade máxima, minha e sua. Prioridade máxima desta igreja, qual seja. E então, disse Jesus, vão a todos os povos do mundo, vão, ide, fazei discípulos de todos os povos, façam com que sejam meus seguidores. Essa ideia do fazer seguidores não é algo automático, não é algo simples. Seguidores são feitos mediante bons exemplos. Seguidores são feitos mediante a influência de uma palavra viva, de um testemunho vivo. Façam com que sejam meus seguidores. Esse é o desafio da igreja hoje. Esse é o grande desafio da igreja hoje. Tanto presencial, quanto através da mídia, da tela de um computador, da TV, através das ferramentas digitais. Fazer seguidores de Jesus Cristo. Batizando esses seguidores, selando o compromisso deles comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias. Essa é a grande questão que deve nos deixar desconfortáveis. Eu estou com vocês todos os dias. Essa questão deve nos incomodar. Essa palavra deve nos fazer mexer, nos fazer mobilizar. Eu estou com vocês nos dias bons, nos dias maus, nos dias de sol, nos dias de chuva, nos dias de pandemia ou nos dias sem pandemia. A orientação de Jesus aos seus discípulos, ela é por extensão dada a mim e a você, não apenas como discípulos, mas como igreja, como comunidade de fé, que tem um compromisso com este Jesus que não terceirizou sua responsabilidade, sua missão. Compromisso de Lírio dos Vales, meu e seu compromisso, reconhecendo que é prioridade máxima nossa, fazer seguidores de Jesus.
atentarmos para esse papel da evangelização como missão exclusiva, intransferível, singular, minha, sua e como igreja de Lírio dos Vales. Essa missão, essa responsabilidade, ela é intransferível, ela é exclusiva. Por quê? Você já parou para pensar por quê? Por que que não podemos transferi-la? Por que que não podemos terceirizá-la? Por que que não podemos delegar para outro? Porque ela foi confiada com destreza, ela foi confiada de uma maneira objetiva, direta, a mim e a você. A igreja que precisa entender o seu chamado para proclamar a verdade. Que verdade é essa? Deus amou de maneira extraordinária o homem, o mundo, que lhe enviou Jesus, para que todo aquele que em Jesus crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem não é política, a nossa mensagem não é ideológica, a nossa mensagem não é partidária, a nossa mensagem é de vida. A nossa mensagem passa pelo viés de vida plena, de vida absoluta, de vida inquestionável, de vida que só em Jesus é possível ser experimentada, conhecida. Nem os anjos tiveram esse privilégio. A despeito, já disse isso aqui em outras oportunidades, a despeito de o desejarem. Essa responsabilidade, essa missão intransferível da igreja é singular. É singular por quê? Porque nada substitui, nada se compara à boa notícia do Evangelho, a boa nova. Nada se compara àquilo que veio para marcar a humanidade com a expectativa de reconciliação com o Deus eterno e a segurança da vida eterna. Nada absolutamente se compara, nada substituirá a igreja e a sua mensagem viva e bíblica. Nada. A mensagem que passa pela cruz, a mensagem que revela o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito Filho do Pai. Nada se compara ou substitui essa mensagem bíblica, cristocêntrica. Ele veio, viveu entre nós como um de nós, morrendo por nós, para nossa reconciliação. Ele veio, viveu entre nós, viveu como um de nós, sujeito aos pecados como nós, porém em nada pecou, por conta da sua missão, por conta da redenção da humanidade, mediante sua morte na cruz. Foi morto pelos meus e seus pecados. Foi morto, mas ressuscitou. Foi morto, mas vivo está. Foi morto, mas deixou a sepultura vazia. A minha e a sua mensagem é
especialmente esta. Você tem noção? Você tem compreensão do alcance dessa mensagem, dessa responsabilidade, desse compromisso intransferível, dessa missão intransferível? O que temos feito nesses dias de pandemia? Sua igreja não tem tido reuniões dominicais à noite. Você pode deduzir como lógica, e obviamente nós fomos acostumados numa cultura evangélica a imaginar que os cultos de domingo à noite são os cultos evangelísticos, onde o pastor deve entregar uma mensagem evangelística, fazer um apelo ao som de uma música e as almas pecadoras serem chamadas ao arrependimento. E agora? Num tempo de pandemia, como essas pessoas, como esses homens que carecem, que necessitam conhecer o amor de Deus, conhecerão. O que você tem feito? De que maneira você tem se colocado como agente de Deus? O que Jesus disse aos discípulos foi: vocês são nossos agentes, vocês são agentes do reino. Saiam, caminhem em direção a todos os povos, caminhem, entrem em contato com todos os povos, em todos os lugares, vão pelo mundo afora, façam com que sejam meus seguidores, batizando-os, façam com que sejam meus seguidores, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado vocês. Sabe, queridos, ontem eu, com muita alegria, com muita satisfação, pude testemunhar, junto a esses dois pastores, amigos, o fato de que Lírio dos Vales, durante esses 8 meses, quase 9 meses, tem se mantido como uma igreja proclamadora, tem se mantido uma igreja viva, tem se mantido uma igreja anunciando a reconciliação, anunciando a expectativa de Deus em ter o homem de volta, com seus pecados perdoados. Temos feito isso através dos cultos, gravados inicialmente, agora parcialmente online e gravados e presencial, mantendo o discipulado online, mantendo parcialmente a escola dominical. Temos tido o privilégio de experimentar o cuidado de Deus através dessa agência, através dessa comunidade de fé, de maneira diferenciada, inegavelmente. E sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, você acha que isso basta? Não. Você acha que isso já está bom demais, então vamos baixar a guarda? Tá bom, pastor, continuemos assim, nada mais do que isso, está ótimo. Não, absolutamente não. A nossa missão é intransferível. A igreja não deve e nem pode pensar em terceirizar aquilo que foi dado a ela por Jesus para fazer. Não pode. Precisamos continuar, precisamos avançar como igreja do Senhor diante desses desafios de um tempo difícil, mas com uma mensagem clara, com uma mensagem viva. Eu olho para o profeta Miqueias, e Miqueias lá no capítulo 7, versículo 18, disse assim: quem é comparável a ti, ó Deus? Quem? Que perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Essa é a minha e a sua mensagem.
mostrar o amor de Deus, compartilhar o amor de Deus, dividir o amor de Deus, espalhar o amor de Deus, fazer isto com convicção, fazer isto com entendimento, fazer isto seguro da missão que está cumprindo. Dizer a todos os homens, em todas as oportunidades, não há ninguém comparável ao Senhor, aquele que perdoa os pecados e esquece a transgressão. Disse o Senhor a Israel: dos teus pecados não me lembrarei jamais. Disse o Senhor à sua igreja: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A mensagem da igreja é a mesma. O propósito da igreja tem que ser mantido. A missão da igreja tem que ser sustentada e conhecida, assumida como intransferível. Quando eu observo a igreja dos nossos dias, eu confesso para os irmãos que fico preocupado, fico um pouco angustiado, fico um pouco apreensivo, porque C.S. Lewis fez há alguns anos um diagnóstico que eu percebo hoje na igreja de uma maneira geral. C.S. Lewis disse o seguinte: os cristãos estão com a razão. O orgulho é a causa da infelicidade em todas as nações e em todas as famílias, desde que o mundo foi criado. E como igreja, o que temos feito para mostrar a esse mundo que tem se alimentado da vaidade, da soberba, e vou dizer aos irmãos com certa apreensão e preocupação, e passado por algumas comunidades cristãs, ninguém há como nós, não há uma igreja como a minha, não tem nada como a nossa comunidade. Isso nos deixa apreensivos, preocupados. Tozer disse o seguinte: encontrar-se com o Senhor e mesmo assim continuar a buscá-lo é o paradoxo da alma que ama a Deus. Parafraseando Tozer, eu diria: a igreja que ama a Deus, a igreja que tem um compromisso com Deus, a comunidade de fé que não caminha pelo perigoso e inebriante caminho da soberba e do orgulho, ela entende, ela compreende seu papel, ela compreende sua missão, reconhece que é intransferível, e ela, encontrando-se com o Senhor, ainda assim percebe, reconhece que deve continuar a buscá-lo cada vez mais, incansavelmente, ininterruptamente, com uma alma sedenta. Encontrar-se com o Senhor e ainda assim continuar a buscá-lo é o grande paradoxo da igreja, da verdadeira igreja que ama o Senhor, que ama, que tem um compromisso com o Senhor. Lírio dos Vales, querida igreja, queridos irmãos,
vocês que estão ao alcance da minha voz, que igreja nós queremos ser quando essa pandemia passar? Que igreja nós queremos ter em janeiro de 2021? Como que algo mágico acontecendo na noite de 31 de dezembro, transformando, jogando tudo o que vivemos em 2020, virando essa página e quase que magicamente inaugurando um novo tempo. Que igreja queremos ser? Que igreja entendemos que devamos ser no ano que se aproxima, ainda vivendo os dissabores e os desafios dessa pandemia? Que igreja queremos ser? Que igreja nós encontraremos aqui quando forem suspensos por decreto aquelas leis que ainda nos criam algumas dificuldades e impasses para congregarmos? Que igreja nós encontraremos? Que igreja? Uma igreja que ama o Senhor e que continua a buscá-lo incansavelmente. Uma igreja que compreende sua missão e que prima, que zela por cumpri-la, que reconhece que não está aqui, Lírio dos Vales não está aqui para ser uma secretaria de ação social. Lírio dos Vales não está aqui para ser um parque de diversões, um playground. Lírio dos Vales não existe para ser uma sala de concertos. Lírio dos Vales existe para ser uma agência proclamadora do amor de Deus. Que igreja queremos ser? Como nós temos caminhado? Conhecemos de fato esse Deus que proclamamos servir? Conhecemos? Vou perguntar outra vez: você conhece mesmo esse Deus que proclama servir? John Packer, falecido esse ano, deixou registrado uma frase que deve nos fazer pensar. Packer disse o seguinte: há uma diferença entre conhecer a Deus e saber a respeito de Deus. Há uma diferença entre conhecer a Deus e saber a seu respeito. Saber a seu respeito é saber que Ele é bom, é saber que Ele cuida, é saber que Ele é quem nos sustenta, o ar que respiramos, Ele que nos providencia, a saúde, Ele que nos providencia. E conhecer? Qual a diferença entre conhecer a Deus e saber a respeito dEle? Packer diz o seguinte: quando você realmente conhece a Deus, escute, você tem energia para servi-lo, audácia para compartilhar do seu amor e total, absoluta satisfação nele. Isso é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é ter energia para servi-lo, mesmo em tempos difíceis, continuar servindo, continuar se aproximando dele. O desafio do profeta era: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, conheçamos e continuemos conhecendo ao Senhor.
O meu povo erra, disse o profeta Oséias, orientado por Deus. O meu povo erra porque ignora, despreza, está andando longe dos meus ensinamentos, das minhas propostas para ele. Parker exorta a mim e a você. Parker exorta essa igreja e diz: vocês conhecem ou vocês sabem a respeito de Deus? Se vocês conhecem a Deus, vocês terão energia para servi-lo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, energia para servi-lo. Se você realmente conhece a Deus, se você realmente integra, faz parte, se vê como membro de uma igreja que conhece a Deus, que está ciente da sua missão, de que essa missão é intransferível, você compartilha a respeito desse Deus. Você testemunha do seu amor, você testemunha do seu cuidado, você testemunha das suas intervenções, da manifestação do seu poder. Se você realmente conhece a Deus, você está plenamente satisfeito nele. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Não precisa de ir atrás de novidades. Não precisa de ir atrás de alguém que está agora com uma mensagem bíblica atualizada. Não precisa. Não precisa adaptar a Bíblia ao seu modo de vida. Não precisa. Por quê? Porque a palavra de Deus é eterna. Seus princípios, seus ensinamentos não estão sob efeito do tempo e do espaço. Satisfação plena nele. E aí, quem não conhece a Deus como ele deseja ser conhecido, confunde heresia com voz de Deus. Diz: Deus falou quando Deus nada disse. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lírio dos vales, não delegue sua missão. Não delegue, sua missão é intransferível. Estou falando a você, meu irmão, que está em casa agora me ouvindo. A você, minha irmã, que está agora aí na tela do seu celular acompanhando esse sermão. A você, meus irmãos, a vocês, queridos, que estão em suas casas, impossibilitados de estarem conosco, porque integram, fazem parte do grupo de risco, estão aí enfrentando esse tempo de distanciamento da igreja que tanto amam. Por favor, permaneçam firmes, fiquem firmes no Senhor. A palavra de Paulo diz a mim e a você: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Em casa, no trabalho, com um vizinho, com uma vizinha, com um filho, com um neto, com uma neta, com um sobrinho, com um irmão, com um pai, com uma mãe. Firmes, sempre convictos, plenos, seguros da missão que o Senhor tem dado a vocês, satisfeitos nele, satisfeitos plenamente, totalmente satisfeitos nele. John MacArthur disse certa vez: apesar de a salvação ser um abençoado dom de Deus, Cristo não a dará a quem estiver com as mãos cheias de outras coisas.
Quem não está disposto a abandonar o pecado, a abandonar a falsa religiosidade, a abandonar o comportamento egoísta, a abandonar tudo aquilo que entristece a Deus, abrir mão, efetivamente desocupar-se, não terá condições de abraçar a Cristo. Não terá condições os que andam de mãos cheias de outras coisas, não conseguirão abraçar a Cristo. Sabe, meus irmãos, século 21, quem viveu até o ano passado não imaginava absolutamente o que seria 2020. Quem viveu 2020 e está vivendo 2020, sabe que esse tem sido um tempo de descobertas, tem sido um tempo de acomodações, de ajustes, mas preste atenção no que eu vou dizer. Isso em nada muda o impacto, a força do Evangelho. O apóstolo Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder, a dinamite de Deus. A dinamite de Deus para impactar a mente e o coração do homem. Esse Evangelho que a igreja, eu, você, lírio dos vales, precisa levar a sério e proclamar. Esse Evangelho, Steve Lawson disse: primeiro ele fere, depois ele cura. Esse Evangelho primeiro arranca, depois replanta. Esse Evangelho primeiro nos desafia: já estou crucificado com Cristo. Esse Evangelho, esse aqui, esse Evangelho nos ensina primeiro a cruz, depois a ressurreição, o túmulo vazio. Lírio dos vales, Igreja do Senhor, amados, nossa missão é intransferível. Amados, igreja, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Discipulem, continuem, discipulem, ensinem sobre o amor de Deus, a graça, o perdão, o poder transformador, libertador, restaurador de Deus. Ensinem. E não se esqueçam, estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ah, meu querido, essa é a minha oração hoje.
Esse é o desejo que queima no meu peito hoje. Uma igreja viva, dinâmica, compromissada com o reino, compromissada com a palavra. Uma igreja que, encorajada por Deus, encorajada pelo cabeça que é Cristo, busque, continue buscando agradar ao Senhor, porque àquele que o agrada, à igreja que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. A exortação do Senhor através de Oséias, que ela não caiba para nós, que ela não sirva para nós, dado o compromisso com o Senhor. Quando Deus disse através de Oséias: o meu povo não quer saber de mim, por isso está sendo destruído. Que esta palavra não tenha lugar na nossa história como igreja. Que o Senhor veja em Lírio dos Vales uma igreja interessada, compromissada, reconhecendo sua missão, reconhecendo que é intransferível e cumprindo essa missão, mesmo em tempos de pandemia, cumprindo essa missão mesmo com um culto apenas presencial, cumprindo essa missão através do discipulado, cumprindo essa missão através da escola dominical, cumprindo essa missão através dos cultos online, cumprindo essa missão através das nossas reuniões semanais online, cumprindo essa missão, evangelizando através desses canais, compartilhando o amor de Deus, o cuidado de Deus, o favor de Deus, levando àqueles que têm fome o pão da vida, levando àqueles que na nossa sociedade, caminhando conosco, estão famintos, levando a eles o pão da vida, com audácia, para compartilhar e repartir esse pão. Como Pedro respondendo às autoridades em Jerusalém, que eu e você tenhamos o mesmo ímpeto e coragem. Como deixaremos de falar do que temos visto e ouvido? Como deixar de compartilhar o amor desse Deus que mudou a nossa história, a minha, a sua história? Como ficarmos silenciados num tempo de gemido e dor, quando conhecemos a cura, aquele que pode cessar o sofrimento, enxugar a lágrima dos olhos e levantar aquele que está caído. Não nos calaremos, não podemos nos silenciar. Que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas vidas, de nossa igreja. Que o Senhor te instrua com sabedoria, que o Senhor te instrua com conhecimento, e que o Senhor te faça feliz no cumprimento da missão que Ele tem dado a você.
Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos, pela tua verdade compartilhada aqui. Deus, renova o teu cuidado sobre nós. Renova o teu cuidado sobre o teu povo. Desperta a tua igreja. Sensibiliza, Senhor, aqueles que precisam ser sensibilizados. Incomoda. Que o teu Espírito Santo visite cada lar, cada homem e mulher, cada membro desta igreja, a fim de que eles sejam chamados ao compromisso que o Senhor tem dado a eles, que é intransferível: serem teus agentes, serem os proclamadores da melhor notícia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana feliz e de paz. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Senhor, tu és tão amoroso, pois teu amor é infinito. Tu nos ama cada dia mais e mais. Senhor, a ti suplico agora que tu nos enches com o teu poder. A ti queremos engrandecer, ó meu Jesus. Senhor, a ti nós somos gratos, pois tu nos deste a salvação.